Estamos na segunda semana, né? Então dá tempo de colocar em dia as leituras. Então convido você a se inscrever no canal, convido você a entrar no grupo do WhatsApp que está aqui embaixo. Tem a planilha que a gente está seguindo também. Essa planilha aqui está no link da descrição embaixo desse vídeo. Então sejam todos bem-vindos. Hoje a leitura que temos a fazer é de Gênesis capítulo 13 e 14, o Salmo 7 e o capítulo 7 de Mateus. Vamos então pedir que o Senhor Deus nos abençoe. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais essa manhã, mais esse dia. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado, tem nos ajudado nessa empreitada, nessa jornada maravilhosa de leitura das Escrituras, que são a tua palavra para nós. Obrigado, Senhor, e pedimos que fale ao nosso coração, instrua a nossa mente e transforme a nossa vida por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura, sem demora, Gênesis capítulo 13. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, com o jardim do Senhor, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Bom, nós vemos aqui a separação de Abrão e Ló. Eles eram realmente ricos, tinham muitas propriedades, muita gente que os acompanhava e foi necessário que eles se separassem. Bom, Abrão colocou para Ló fazer a escolha e ele fez a escolha baseada em algumas coisas, né? Essa escolha que ele fez foi baseada no que aquela terra poderia lhe oferecer. O versículo 10 diz que ele ergueu os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada como o jardim do Senhor. Então era uma terra de fato muito boa, né? Aliás, toda aquela terra era boa, né? Tem regiões desérticas, mas é uma região boa. Tanto é que quando o povo sai do Egito e vai para Canaã, eles vão com a ideia de que é uma terra que mana leite e mel, ou seja, sai leite e mel dela, tem alimento com fartura, né? Então Ló escolhe para si toda a campina do Jordão, a parte oriental ali, à direita do Jordão. Agora, ele não leva em consideração a aproximação maior com um povo descomprometido com Deus, um povo que não busca a Deus. E isso sempre é um problema, né? E muitas vezes nós fazemos escolhas pautado nisso, né? A gente olha para os benefícios que determinada oportunidade pode nos dar e desconsideramos
as más influências que aquilo pode nos causar e que poderão eventualmente nos fazer muito mal. E é o que exatamente acontece com Ló. 14. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele, então disse Abrão, depois que Ló se separou dele, erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Essa parte da terra que ficou para Abrão era exatamente a terra que Deus tinha reservado para ele, né? E não era uma terra desabitada. A gente pode pensar que era um deserto, mas não. Era uma terra habitada, os povos viviam ali e Deus promete dar a ele e a sua descendência e tornar muito numerosa a descendência de Abrão. Gênesis 14. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adibá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Astarote, Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins em Savé, Kiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até Euparã, que está junto ao deserto. De volta, passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que moravam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Então, uma guerra grande aí, envolvendo 9 povos, 5 contra 4, e o grupo vitorioso, né, o grupo de povos ali que venceu aquela batalha, venceu inclusive a cidade, o povo ali de Sodoma e de Gomorra. Portanto, Ló acabou sendo afetado por essa guerra. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. Perdão. E de noite Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo.
para você ter ideia de como Abrão era um homem poderoso e rico, e seu povo bem numeroso. Ele conseguiu correr e vencer aquele grupo de reis que tinha vencido a batalha. E ele foi com 318 homens dos mais capazes. Talvez, eu disse um povo numeroso, mas talvez nem tanto, né? Porque a quantidade de homens de guerra que o acompanharam não era tão grande, né? O próprio Abrão devia ser um homem forte, um homem guerreiro nesse contexto. O que é interessante é que muita gente, muitas igrejas, talvez nem tantas assim, mas pelo menos uma que eu estou me lembrando, usa essa ideia dos 318, né? Dos 318 homens. Só que fazem de um modo completamente antibíblico, né? Bom, o número não tem nenhum simbolismo, não tem nenhum significado, não é para ser reproduzido em momento algum, né? É apenas uma descrição de como a coisa aconteceu. Versículo 17. Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abrão lhe respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: Fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram. E a parte que toca a Aner, Escol e Manri, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Algumas coisas aqui, eu não quero me estender tanto no vídeo, os últimos dois vídeos foram bem longos, 40 minutos, mas é que tem tanta riqueza, tantas coisas maravilhosas aqui para a gente comentar, né? Primeiro a gente vê Abraão, Abrão ainda, né? Não tem o A ainda. O nome dele é Abrão. Abrão foi e venceu a guerra por Ló. Quer dizer, Ló fez uma decisão errada, ele foi afetado pelas nações pecaminosas que o cercavam e Abrão foi e resolveu o problema dele, né? Isso, sem dúvida, representa a atitude de Deus para conosco, muitas vezes. A atitude de Deus com seus filhos, que muitas vezes se distanciam, se afastam dele, se separam de Deus por causa dos seus pecados, por causa das suas intenções egoístas, e Deus vai lá e resgata com poder. Outra coisa aqui para a gente reparar é na questão aqui do Melquisedeque, que era rei de Salém. Salém é uma palavra, uma tradução, uma transliteração aqui de uma palavra ligada a Shalom, que é paz. Então ele era o Melquisedeque, o rei de paz. Rei de paz. E quando Abrão está voltando desse encontro, dessa vitória toda, né, ele se encontra com esse rei. E esse rei traz pão e vinho para ele. E diz o texto que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era rei e sacerdote. Gente, isso é de uma preciosidade teológica, assim, maravilhosa. Quais são os ofícios de Cristo? Estudando a teologia, a gente aprende. Jesus Cristo é rei, sacerdote e profeta. Ou na ordem, profeta, sacerdote e rei. E aqui, esse Melquisedeque, ele reúne dois dos ofícios de Cristo. Ele é rei e ele é sacerdote.
Mas ele também, de certa forma, é um profeta, porque ele anuncia aqui palavras de bênção, né? Abraão seja abençoado pelo Deus que criou, bendito seja o Deus que entregou seus adversários, etc. Enfim. Mas basicamente dois ofícios. Ele é rei e ele é sacerdote. Melquisedeque aqui é um representante também, um tipo de Cristo. Quer dizer, Abraão é grande, o texto está mostrando, Abraão é grande, é poderoso, é vitorioso, mas tem alguém sobre ele. Tem alguém sobre ele que o oferece pão e vinho, que o abençoa e a quem ele dá o dízimo. Ou seja, Abraão ele tem uma atitude para com aquele homem como um sacerdote mesmo, como alguém que é, o representa diante de Deus. Essa é a função de um sacerdote. E ele entrega o dízimo de tudo. Quer dizer, o dízimo, lógico que eu não vou fazer aqui um estudo de dízimo, mas ele antecede até mesmo o estabelecimento da lei de Moisés. Veja aqui o primeiro momento em que o dízimo aparece. Tá? E aí, Abraão nos dá um exemplo aqui, mesmo ele tendo vencido toda a guerra e tal, a, o rei de Sodoma oferece coisas para ele e tal, mas ele não quer nada, ele abre mão de tudo, eu não quero parte com vocês, eu não quero aliança com vocês. E essa é a leitura então de Gênesis 14. Vamos agora à leitura do Salmo de número 7. Cântico de Davi entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cush, benjamita. Senhor meu Deus, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, de que me culpam? Se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Ele está dizendo, né? Se eu fiz tudo isso, que eu seja vencido, que eu seja destruído. Versículo 6. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-me em meu favor, desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim, que cesse a maldade dos ímpios. Fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó Deus justo. Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais. Fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio desce a sua violência. Eu, porém, louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Muito bem, mais um salmo de Davi. Ele se refugia no Senhor, ele busca que Deus o salve, o livre. Ele era acusado injustamente, né? E ele então fala, olha, Senhor, se eu fiz isso, que eles me alcancem, que me destruam, que acabem comigo. Mas ele tinha consciência de não ter cometido aqueles erros, né? E uma expressão aqui bem difícil aqui até de compreender
ele diz a Deus: julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que é em mim. Isso é um tipo de oração que é, é difícil da gente fazer. Porque muitas vezes nós achamos que estamos certos, achamos que somos pessoas íntegras e temos falhado em muitas coisas, né? Então, para dizer algo desse tipo diante de Deus, Senhor, julga-me segundo a minha justiça, isso aqui é muito sério. Por isso que eu digo que Davi, ele é um tipo de Cristo aqui. Ele representa Cristo neste salmo. Ele não representa a mim. Ele não representa a minha figura como de alguém íntegro, alguém completamente justo. Ele representa a figura de Jesus, do nosso Cristo, o nosso Rei, que foi é, tá me faltando a palavra aqui, mas que foi injustiçado muitas vezes, que falaram mal contra ele, falaram mentiras contra ele, caluniaram ele, perseguiram ele. Então eu vejo dessa maneira. E, e aí ele pede, né, que Deus ah, faça cessar a maldade dos ímpios, declara que Deus é o seu escudo, etc, etc. E ele fala do destino final dos ímpios, né, que sofrerão duramente no final das contas. E quanto a ele, ele permanece íntegro, louvando o Senhor, segundo a justiça dele, e cantando louvores a ele. Muito bem. E agora, Mateus 7, que é o último capítulo do Sermão do Monte. Começou no capítulo 5, 6 e agora nós ainda estamos no Sermão do Monte e leremos o encerramento desse sermão. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Bom, aqui Jesus nos dá várias orientações sobre como tratar o pecado dos outros, né? Nós não devemos julgar no sentido de vestir a toga e, como um juiz, decretar condenação, né? Isso não podemos fazer em hipótese alguma, até porque nós não somos juízes. Tem um Deus, nós temos um Deus que é juiz e que julga retamente, então não cabe a nós exercer a justiça, precisamos lembrar sempre disso, e com a mesma reguinha que eu utilizar para medir a vida do outro, com a mesma reguinha os outros farão a medição da minha própria vida. Então, o ideal é a gente eliminar essa reguinha, não termos uma reguinha para medir os outros. Geralmente essa reguinha é pautada no que a gente escolhe como sendo prioridade, né? O julgamento que precisamos fazer, por vezes, é de outra maneira, né? É de uma maneira bíblica e não é condenatória, né? É restauradora. E isso compete especialmente àqueles que estão investidos de autoridade no meio do povo de Deus, aos pastores e aos presbíteros. Tá? Mas devemos sim procurar ajudar os irmãos nas falhas que eventualmente eles tenham, mas sem hipocrisia. Precisamos primeiro analisar o nosso próprio coração, a nossa própria vida, né?
E aí esse versículo 6, que fala de não lançar pérolas aos porcos, é que, por vezes, estes que estão em pecado, eles são rebeldes contra Deus. Eles não se quebrantam, eles não se arrependem, eles não querem nada com Deus, eles não têm vida com Deus, eles não estão na igreja. Ou se estão na igreja, eles são muito rebeldes e deveriam passar por uma disciplina eclesiástica, né? Se for o caso, mas porque os crentes verdadeiros eles ouvem, né? E eles se quebrantam, eles se arrependem, eles se lamentam quando percebem, né, que erraram, né? Então não é em relação a estes que Jesus está dizendo, não. Quando ele fala não deem aos cães o que é santo, não joguem as suas pérolas aos porcos, é aqueles que são contumazes, que são duros, que continuam a fazer o mal e etc. Esses são os cães e são os porcos, né? A estes, Jesus diz, há um limite, há um limite, há um limite. Não jogue a eles as pérolas. Tem um limite de atuação para tentar recuperá-los, né? Se você ultrapassar esse limite, o que vai acontecer? Eles vão se voltar contra você e vão destruir você, porque são maus, gente dura de coração. Versículo 7. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Então, primeiro ele está dizendo que quando a gente pede alguma coisa para Deus que seja boa, realmente boa, Deus nos dá. Porque ele é como um pai, que não nega as coisas boas aos seus filhos. O problema é que a gente pede coisas ruins, a gente acha que é bom, mas na perspectiva de Deus pode não ser, então ele não nos dá. E aí ele conclui com aquela regra áurea, a lei áurea. Faça com os outros o que você quer que façam para você. Então é assim que a gente deve tratar. Assim como a gente pede de Deus o que é bom para nós, a gente deve fazer o bem àqueles que estão ao nosso redor. Versículo 13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Então, aquela figura das portas, ele já está chegando no finalzinho do seu sermão, e ele está dizendo, olha, optem pelo caminho estreito. Optem pelo caminho que é mais difícil. Optem por este caminho que eu estou propondo a vocês. Esse é o caminho que vai trazer bênção. É um caminho doloroso, é um caminho desconfortável, é um caminho complicado por vezes, de humilhação diante dos homens, é um caminho de serviço aos outros, mais do que ser servido pelos outros. Optem por esse caminho, essa porta estreita. Versículo 15. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Mais uma recomendação em relação aos falsos profetas que precisam ser identificados. Como é que eles são identificados?
ao olharmos para os frutos. E veja que no mesmo capítulo aqui, né, nessa mesma parte em que nós temos a palavra de Jesus, olha, não julguem os outros, ele diz, olha, cuidado com os falsos profetas. Quer dizer, a gente tem que fazer considerações, análises acerca das pessoas, porque isso é natural. A gente precisa se preservar do mal. A gente precisa se afastar do mal. Então, volto a dizer, nós não podemos emitir juízo condenatório de forma irrefletida. Agora, quando são pecadores contumazes, não lancemos a eles o que é bom, as nossas pérolas. Quando são falsos profetas que dão frutos maus, não confiemos a nossa vida neles, né? Nos afastemos deles. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então Jesus também faz aqui dá uma palavra sobre tanta gente que o busca, que o chama de Senhor, mas não faz a sua vontade. Mais importante do que tudo, não é essa identificação verbal com Cristo. Isso é importante, claro, né? Aquele que invocar o nome do Senhor, aquele que confessar o nome do Senhor será salvo e tal. Mas a identificação verbal, ela não faz sentido sem a obediência. A obediência a Jesus é fundamental, é mais importante. Não torna indispensável a confissão de fé, que é dizer Senhor, Senhor, que é confessar Jesus como Senhor. Não, isso nunca vai ser indispensável, mas é que isso somente não vale nada. A obediência precisa estar presente. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, veja, vinculado ao texto anterior, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quer dizer, a firmeza de uma vida não está meramente na confissão, ou seja, em chamar Jesus de Senhor, mas está na prática, na obediência da sua palavra, que é o que ele coloca nessa ilustração aqui. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é um homem prudente que tem a sua vida estável, vem as adversidades, mas ele está firme e ele continua firme no Senhor. E aqui o encerramento do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Esse era o diferencial de Jesus. Ele pregava com autoridade. Ele não pregava algo que ele não vivesse, né? Nós, quando pregamos pautados na autoridade da própria palavra de Deus, não na nossa própria autoridade. O homem que prega as escrituras sagradas fielmente, ele não é cumpridor perfeito da lei de Deus, ele não é um praticador estrito de tudo que ele ensina, não porque ele não deseje, e aí é onde tem que fazer a análise dos falsos mestres aí, né? Mas porque ele é falho mesmo. Agora, Jesus, assim, muito mais do que qualquer pregador que possa dar um ar de autoridade, Jesus era aquele que
que expressava com magnitude essa verdade. Ele tinha toda a autoridade para falar aquelas coisas, porque ele vivia tudo isso. E as multidões se maravilhavam com isso. Chegamos ao final dessa leitura bíblica. Hoje vamos anotar aqui a leitura do 7º dia. Estou um pouco preocupado de os vídeos estarem sendo muito longos. Deixem aí no comentário se está bom, se está muito longo, o que a gente pode fazer. Eu não consigo verificar aqui quanto tempo de gravação, o sistema que eu uso aqui não me mostra, então espero que esteja dentro de 30 minutos. Bom, que Deus te abençoe, um bom dia, se Deus quiser, amanhã a gente continua. Um forte abraço.